Depurando o código, vamos ver como que a gente pode fazer para executar código JavaScript passo a passo, comando por comando. Olha só, quando a gente abre a ferramenta do desenvolvedor, apertando, por exemplo, a tecla F12, a gente pode ver, além do HTML e do CSS, o código JavaScript também. E a gente faz isso por meio de uma abinha que se chama Sources, de código-fonte da página. Ela vai mostrar todos os arquivos HTML, CSS e JavaScript. E aí, ela nos dá informações bem úteis. Por exemplo, ela informa se houve erros JavaScript e quantos erros aconteceram. Se você apertar a tecla ESC, estando nessa aba, ele vai abrir ou fechar um consolezinho lá embaixo também, que pode apresentar mais informações sobre esse erro. Inclusive, em qual arquivo e em qual linha esse erro aconteceu. Se você clicar no arquivo e na linha, ele vai abrir esse arquivo e sublinhar aonde está errado. E, gente, isso ajuda muito a gente a identificar erros que a gente está lá no editor, por exemplo, no Atom, no VS Code, está vendo o código, mas não consegue enxergar o que está acontecendo. Eu, particularmente, uso isso direto. E eu acho muito importante, né? Muito interessante, extremamente útil para o programador web. E vamos ver alguns erros comuns que podem acontecer enquanto você está programando JavaScript. Você pode ter o seguinte, ó, um erro de sintaxe com o nome, o identificador tal já foi declarado antes. Quando que isso acontece? Quando você, por exemplo, cria uma variável com um nome e depois você redeclara essa variável. Se você fizer isso, você vai ver, né, o erro dizendo que a variável tal já havia sido declarada antes. Outro erro que pode acontecer, você pode utilizar uma variável que não foi inicializada ou não foi definida. Você esqueceu de criar essa variável ou você digitou, teve um erro de digitação na hora de escrever o nome dela. Aí ele pode colocar um erro assim, erro de referência. O nome, né, que você digitou não está definido. Mas também pode acontecer de você receber um erro assim, olha, um erro de tipos. Uma função tal não é uma função. Quando que isso aqui aconteceria? Por exemplo, se você fizer um query selector all para poder pegar todos os elementos que tem essa classe, ele vai retornar um node list, que é tipo um array, né? Tipo um vetor. Aí você pode se esquecer disso e achar que esse array, que esse vetor, né, que na verdade é um node list, que ele possui o método addEventListener, e a gente já viu que ele não possui. Nesse caso aqui, o navegador ele vai te dar um erro parecido com isso aqui, ó. addEventListener não é uma função dessa variável, que essa variável não possui essa função. Outra coisa que pode acontecer, um elemento não foi alterado via JavaScript, mas eu escrevi o código, né, mas ele não foi alterado. Então vamos ver o que pode ser. Como é que eu investigaria isso? Olha só, eu fiz o código e tal, clico no botão mais e menos, só que ele continua, até troca o menos pelo mais, mas o parágrafo não aumentou, diminuiu não. Então, eu consigo ver que a classe, né, ela está lá no botão, só que essa classe deveria ser colocada no parágrafo e não no botão. Aí a gente pode alterar o código aqui. Então, em vez de colocar essa classe no botão, eu tenho que colocar ela, né, a classe expandido, tenho que colocar no parágrafo, que é o pai do botão. Legal. Como é que eu faço, então, para depurar de fato o código, né, executar passo a passo? Bom, de novo, a gente vai abrir a ferramenta do desenvolvedor, apertando o F12, e aí a gente vai para a abinha Sources. E aí a gente clica na linha que a gente quer que o código interrompa, que ele pause a execução. Eu cliquei na linha 8, que está dentro da função registrada no clique. E aí o código está pausado nessa linha. Eu posso inspecionar o valor das variáveis que já foram definidas. E eu posso, o navegador inclusive me mostra, realça essa variável dentro da página, se ela for um elemento HTML. E aí, se eu quiser, aqui no canto direito, eu posso digitar valores, expressões, para eu ver qual que é o valor delas. Por exemplo, qual que é o inner HTML do botão neste momento? Se eu quiser executar uma linha, eu clico aqui ou aperto F10. Então, no que eu vou apertando F10, 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 o navegador vai executando linha por linha do código. E vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Vamos dar uma olhada no segundo exercício
da atividade da exploração espacial. Olha só, quando eu clicava no botão anterior, estando na primeira imagem, ele está carregando uma imagem errada. Então vamos abrir a ferramenta do desenvolvedor para a gente tentar entender o que está acontecendo. Eu vou fazer o seguinte, aqui na aba Sources, eu vou colocar um breakpoint na linha 24 para poder tentar fazer para o programa ele interromper a execução nesse momento e eu tentar entender o que estava acontecendo. Cliquei no anterior, então olha só, o índice da foto corrente neste momento está valendo -1. E aí na hora que eu tento pegar o elemento -1 do vetor nomes das imagens, o que vai acontecer? Ele retorna undefined. Por quê? Não existe índice -1. Então, esse é o motivo da imagem estar, né, errada. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso verificar se o número ficou negativo, por exemplo. E aí, se ele tiver ficado menor do que 0, eu vou definir, para eu poder fazer uma lista circular, eu vou falar que ele é o último elemento -1. Aí, dessa forma, eu utilizei a depuração para eu entender o erro que estava acontecendo e aí saber exatamente o que eu tinha que corrigir. Então, legal. Ó. Então, estando na primeira imagem, que é a 0, na hora que eu voltei, eu carreguei a imagem 4, que era a última. Show de bola. E na prática da PhotoSnap, a gente vai criar isso aqui. São 5 exercícios mais 3 desafios. A ideia é a seguinte, você tem uma foto e a gente pode delimitar regiões dessa foto, esses quadradinhos, para poder falar, beleza, essa região da foto aqui é a pessoa tal e nessa outra região é uma outra pessoa. E aí a gente vai criar esse balãozinho que aparece na hora que a gente passa o mouse em cima de uma dessas marcações e também vai possibilitar definir aonde que essas marcações ficam utilizando aqueles inputs e o botão do lado direito. Então, primeiramente, no exercício 1, vocês vão simplesmente fazer um balãozinho surgir com um conteúdo que seja o texto qualquer coisa. Assim que você entra com o mouse em cima de uma marcação, você mostra esse balãozinho. E assim que você tira o mouse, você desmostra. No exercício 2, você vai formatar esse balãozinho de um jeito, né, minimamente bacana. No exercício 3, você vai definir o título e o conteúdo correto do balãozinho. E para isso, gente, vocês vão utilizar um negócio que chama atributo de dados, que é o seguinte, a gente pode, nós mesmos programadores, criar novos atributos HTML. Nesse caso aqui, eu criei um atributo que eu dei o nome de data-título e outro atributo data-conteúdo. Esse data aqui, o jeito certo de ler é data, de dados em inglês. Então, dados-título, dados-conteúdo. E aí, para a gente poder criar esses atributos em elementos HTML, a gente tem que começar com esse prefixo de dados. Então, data, qualquer coisa, você pode criar esse atributo. E aí, a ideia aqui é a seguinte, cada uma desses quadradinhos é uma div que possui a classe marcação e possui um atributo data-título com o título que é para aparecer no balãozinho e um data-conteúdo que é o texto aqui de baixo que aparece no parágrafo. Então a ideia é, no exercício 3, em vez de mostrar simplesmente o texto qualquer coisa, como o conteúdo, o inner HTML do balãozinho, vocês vão acessar esses atributos de dados aqui para poder definir. Está explicadinho no exercício como fazer. No exercício 4, vocês vão posicionar o balãozinho de acordo com a posição do mouse. E no exercício 5, vocês vão permitir que o usuário defina a posição da primeira marcação. Então, quando ele coloca o X, Y, largura e altura e clica no definir região, vocês vão lá e vão alterar as propriedades left, top, width e height da primeira marcação aqui para a posição que o usuário especificou. E depois tem mais 3 desafios e eu quero ver vocês fazerem todos. É isso aí, turma. Até mais.